Essa última mensagem é sobre eu estou ligado e estamos juntos. São dois fundamentos para a igreja. Mas eu queria começar dizendo o seguinte, queridos. Às vezes nós somos tomados no meio evangélico por uma doutrina, uma visão de que tudo é suave, tudo é leve, que se não está fluindo é porque não é de Deus, vamos parar. E eu quero te dizer que essa visão não é bíblica. A gente vai mostrar algumas coisas aqui que deixam claro isso. Não pertence a Deus e é uma heresia satânica, é perigosa para a igreja. Ela atrapalha quando um homem e uma mulher de Deus se revestem dela, porque ela vai destruir coisas, né? Nem tudo é leveza no reino de Deus, principalmente quando se trata de chamado. Hoje nós estamos falando aqui sobre motivação. Hoje nós estamos falando aqui sobre reavivar o dom de Deus. E o dom aí, nesse sentido, dessa frase, não é um dom espiritual, é o dom de Deus. É aquilo que foi colocado sobre nós como chamado de Deus sobre nossas vidas, né? Reaviva o dom de Deus que há em ti. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas há muito em nós uma visão de que a gente para diante de Deus e fala: Senhor, reaviva o meu dom. E o Senhor chega para você, na palavra dele, e te diz assim: reaviva o teu dom que eu te dei. Não, Senhor, reaviva o dom que você me deu. Não, você reaviva o dom que eu te dei. Quem é que reaviva o dom? Responde para mim. Quem é que vai reavivar o teu chamado? Preste atenção nisso, que é a base fundamental do que a gente está ministrando hoje. Quem é que vai reavivar o seu chamado? É o Senhor? Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo: reaviva o dom de Deus que há em ti. Nós fazemos muita confusão na vida espiritual. A gente chega para Deus e fala: Senhor, manda pessoas para a igreja, Senhor. Manda pessoas para a igreja. E a Bíblia vem e nos mostra Deus falando conosco: ide e pregai. Senhor, manda para a igreja. Não, ide e pregai. Manda para a igreja, Senhor, gente para se converter aqui, ou que se converta e venha convertido e tal. Não, ide e pregai. Fazei discípulos. Senhor, reaviva o meu chamado. Não, reaviva o dom de Deus que há em ti. O apóstolo Paulo ainda fala para Timóteo assim: eu te admoesto. Eu estou te advertindo, eu estou falando sério contigo, eu estou falando duro contigo. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Queridos, quando nós falamos de chamado, nem tudo é leveza. Fala para o irmão do lado: você tem um chamado. Existe uma oposição, fala para ela, existe uma oposição contra o teu chamado. Fala, quem não falou ainda fala de novo. Gente, liga aqui, não fica voando. Existe um inimigo das nossas almas que trabalha contra o nosso chamado. Por isso que nem tudo é leveza na vida espiritual. Não está fluindo bem e tal, vamos fazer a cantata. Ah, mas teve briga, teve conflito, eu não vou fazer a próxima, não sei o quê, eu não quero isso. Ah, não, mas o meu líder anda muito pegando pesado comigo e tal, eu não quero isso, vou ficar fora. Ah, mas sabe, a porta não está se abrindo, a gente quer fazer um evangelismo lá não sei aonde, a porta não se abre, é porque não é de Deus. Meu irmão, minha irmã, se o evangelho, se aqueles que fizeram o evangelho crescer, pensassem assim, não ia ter crente hoje no mundo. A igreja primitiva cresceu à base de pancada. Homens e mulheres foram mortos, testemunhando da fé. E pessoas que iam assistir à morte delas se convertiam na arena, vendo crentes serem devorados por leões e declarando: eu continuo crendo no Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Pessoas na arena se convertiam, falaram: não é possível.
O evangelho no Brasil cresceu, queridos, à custa de pancada, de sangue. Pastores e missionários foram mortos aos montes, até pela Igreja Católica, reagindo contra o evangelho, a reforma do evangelho chegando no país. Existe sempre uma oposição, por isso que você luta para estar motivado. O pastor Cláudio fez várias perguntas. Aonde você perdeu a tua motivação? Por que você perdeu a motivação? Na parábola das virgens, 5 delas dormiram. E quando o noivo chegou, e é preciso esclarecer para não haver muita confusão, porque tem gente que diz que o noivo veio pegar suas 10 esposas. Não, o evangelho de Deus, tá? Ele não é polígamo. Deus só quer um homem e uma mulher juntos. Ele não veio estabelecer poligamia. O que existia na prática daquele tempo é que o noivo ia buscar as virgens, que eram normalmente 10, convidadas como amigas da noiva. E tinham que ser todas virgens. Então, casou não pode ser amiga da noiva, tem que ser as virgens. E quando chegava na hora, o noivo vinha pegar elas para levar para o casamento. Era a responsabilidade do noivo fazer isso. E algumas desanimavam, está demorando, acho que não vem, será que vem, não vem? Vamos fazer qualquer coisa aí. E elas estavam dormindo. E é contra esse dormir que nós estamos aqui hoje nos opondo. Porque o inimigo, ele se opõe ao teu chamado. Repita comigo, há um inimigo que se opõe ao meu chamado. Ele quer trabalhar com a tua motivação. Eu estou desmotivado por causa disso, por causa daquilo outro, por causa... Meu irmão, o inimigo vai arrumar motivos. Como arrumou motivos para prender os apóstolos e botá-los em cadeia. A alegação é porque estavam pregando o evangelho. Não, a alegação é que estavam causando uma conturbação na sociedade. Estavam perturbando aquele tempo lá. Não pode ter isso aqui no nosso meio. No evangelho, queridos, nem tudo é leveza, há um preço a se pagar. O apóstolo Paulo diz assim, bota aí para mim, 1 Coríntios 9, 13. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Tá ligado? Tamo junto? Tá ligado? Tá ligado? Tamo junto? 1 Coríntios 9, 13. Se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim, repita comigo, sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Pastor, isso daí é Velho Testamento, não é novo. É o apóstolo Paulo falando. O apóstolo da graça. Falando exatamente estas palavras. Veja, no Antigo Testamento, Jeremias, profeta, pregador, falando palavras duras sobre o povo, dizendo que estava tudo errado, e um monte de gente dizendo, não, Deus está conosco, é bênção, é maravilha, é nós e tal, é a paz do Senhor, porque Deus está se agradando, estamos fazendo, não está se agradando nada. Jeremias vinha lá e falava, não está se agradando nada, o couro vai pegar, nós vamos ser invadidos por outra nação, e vamos ser levados cativos para a Babilônia. E dava um couro nele. E ele falou, não vou pregar mais não. Isso acontece com todo pastor quando o seu povo ataca ele. Ele desanima. Ele fica lá, fala, não vou pregar mais para esse povo não. E Jeremias teve esse momento dele. E aí o que ele falou? Mas veio um fogo dentro de mim que ardia mais do que o desânimo. E que não me deixou se calar. Então entendam, queridos, existe um peso, sim, de oposição permanente, contínuo, muda a estratégia, muda a forma de agir, mas não flui na leveza, ele flui em guerra espiritual. Essa oposição, ela vem das piores formas possíveis, mas o objetivo maior é o quê? Tirar a tua motivação. O objetivo da oposição é parar o teu chamado. Fala para o irmão do lado. O objetivo
da oposição é parar você. Ele quer que você fique desanimado, que você pare de servir, que você entregue ministérios. Né? Como o pastor Michel disse aqui na sua mensagem, quando você entrega um ministério na mão do pastor, não é do pastor que você está entregando o ministério, você está entregando para o diabo. Você está entregando para o diabo. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Não é para Deus que você está devolvendo o ministério, quando você entrega, você está entregando para o diabo. Sabe por quê? Porque Deus está te entregando um chamado para que você viva ele. E o diabo está em oposição, pedindo, entrega esse chamado aqui para mim. Não foi isso que o diabo fez para Jesus? Na tentação? Jesus, você vai passar um sofrimento danado, vai ser uma coisa horrível, uma oposição tremenda contra a sua vida, contra você. Você vai se decepcionar com pessoas, você vai passar momentos difíceis, não sei o quê. Olha essa submissão ao Pai, que custo tem para a tua vida. Não, sai fora. Vem aqui, ó, eu vou te dar todos esses reinos. Tudo isso daqui estará sobre tua tutela. O convite do inimigo. Ele quer que você entregue o seu chamado nas mãos dele. Além disso, queridos, nós temos as nossas lutas dentro do ministério contra as nossas próprias falhas. Não pensa que você é perfeito. Eu já falei aqui que quando eu vejo alguém pregando muita perfeição, se apresentando muito como modelo, é um negócio complicado. Uma vez eu estava ensinando sobre isso a um grupo de líderes e um deles falou, mas pastor, o apóstolo Paulo não dizia, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Eu falei, pois é, ele foi o único dos apóstolos que eu vi ele falar isso. Pelo menos citado na Bíblia. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então a gente não tem que ser a mesma coisa. Tem. Levanta o morto aí. Não, mas como assim, pastor? Levanta o morto. Jesus fez isso, Paulo fez isso. Dá vista aos cegos. Sai curando um monte de cego aí, de surdo. Faz acontecer, meu filho. Aí você vai poder falar, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mostre suas credenciais apostólicas com sinais, prodígios, palavra, testemunho, vida. Quando tudo isso daí estiver na tua vida, você fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós lutamos contra as nossas falhas. Pastor Cláudio mencionou isso daqui, né? As nossas fraquezas humanas. Temos essa luta. Não é só querer e tal, a gente às vezes quer, mas esbarra nos nossos erros, nos nossos tropeços pessoais. E é preciso deixar claro uma coisa, Deus conhecia a tua fraqueza antes de te chamar. E quando ele decidiu o ministério que ia dar para a tua vida, ele já sabia quem você era. Amém? Fala para o irmão do lado, não preocupa não, meu irmão. Ele já te conhecia. Ele já sabia que você ia fazer essa barbaridade, aquele absurdo, aquela molecagem, né? Aquele temperamentozinho insuportável, aquela fala, aquela rebelião, aquele espírito de contenda, né? Aquelas mentirinhas aqui e ali. Ele já conhecia, ele já sabia que ele ia ter que lidar com isso na tua vida. Mesmo assim, ele te chamou. E há um chamado de Deus sobre a tua vida, que você não pode entregar nas mãos de ninguém. Além disso, queridos, temos as divergências e discordâncias dentro do ministério. Não concordo com isso. Não concordo com aquilo. Pastor, acho que está errado isso aqui. Né? O fulano está errado, ciclano, vou fazer desse jeito, não quero fazer daquele jeito. Mas a igreja primitiva não era assim. Não. O apóstolo Paulo e Barnabé, a Bíblia diz que eles quebraram o pau literalmente. E falou que houve uma contenda, uma briga e discussão entre eles, e não foi pequena. Foi uma briga pesada, ao ponto de a segunda viagem missionária Paulo fez sozinho. E Barnabé falou, se eu não levar João Marcos, eu não vou. E eles se dividiram.
Ah, a igreja primitiva não tinha divisão. Que Bíblia você anda lendo por aí? Depois o apóstolo Paulo diz assim: estive com Pedro face a face, resisti a ele face a face. Porque ele discordava de algumas coisas que o apóstolo Pedro estava fazendo. Resisti a ele face a face. Irmãos, brigas e divisões, divergências dentro do ministério existem. Sempre existiram. E até a volta do Senhor, elas vão continuar existindo. E eu não digo amém, porque nós não queremos que assim seja. Não, amém quer dizer assim seja. Não, não tem que dizer amém. Você tem que tomar cuidado com as palavras, porque às vezes a gente fala, dizer o que? Amém. Né, o fulano suicidou-se, amém. Que amém o quê, meu irmão? Que assim não seja. Mas assim sempre foi. E Jesus falou sobre a igreja, sobre tudo que acontecer na igreja. Não vai dar tempo de falar nisso tudo aqui hoje. Além disso, nós temos as nossas decepções com pessoas, traições. E dói mais naquelas que vocês gostam mais. Dói mais quando vem daquelas que vocês investiram mais. Eu falo, pastor, que é isso? Ministério de traições, não sei o quê. Não conhece não? Davi não foi traído pelo próprio filho? E mais alguns líderes, comandante de exército, sacerdote. Jesus não foi traído por um dos 12? Jesus não teve decepções com pessoas? Quando ele entra para Jerusalém, ele entra para aqueles que eram seus. A Bíblia diz, eu vim para os que eram meus, mas os meus me rejeitaram. Ele entra em Jerusalém, olha para a cidade, quando vê ela assim, a uma certa distância do monte. E a Bíblia diz que ele chora sobre Jerusalém. A decepção. E ainda fala, tantas vezes o meu pai quis ajuntar vocês como pintinhos debaixo das asas da galinha. E vocês não o quiseram. Decepções com pessoas. Traições. Casamentos destruídos. Amizades que viram as costas na hora que você mais precisa. As situações às vezes mais delicadas. Nós convivemos com isso dentro do ministério, queridos. Faz parte da obra de Deus, faz parte, infelizmente faz parte. Nós estamos num mundo caído, nós vivemos em guerra espiritual. Entenda, nem tudo é leveza, há uma oposição contra o teu chamado, e isso é sempre voltado para tirar a tua motivação. Quer deixar você desanimado. Aqueles que querem realmente fazer a obra de Deus devem preparar as suas costas, os seus corações para suportar estas coisas com perseverança e coragem. Fala para o irmão do lado, ser forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Essa é a palavra que Deus deu para Josué. E ele falou a mesma coisa para Moisés. Ele repetiu, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, vou ser contigo agora. Tão somente ser forte e corajoso. E o que é ser forte e corajoso? Não, pode vir que eu sou forte. Não. A gente vai ver logo aí que quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando a pessoa se sente muito forte, muito boa, estou pronto, estou preparado, vai cair, meu irmão. Vai cair. E às vezes o tombo dói mais. Quanto mais alto a gente sobe, né, tem uma piada de uruguaios e argentinos, a gente pensa que brasileiro e argentino briga, uruguaios e argentinos se detestam muito mais. E o uruguaio diz que é uma piada de que argentino comete suicídio, subindo lá em cima do ego dele e se jogando. E a piada continua dizendo que nem todos morrem. Mas por quê? Porque eles ainda estão em processo de queda.
O ego era tão alto que ainda está caindo. Entenda, esta mesma coragem foi aquilo que Jesus disse para os discípulos, através do apóstolo João, dizendo assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que é bom ânimo? Motivação, coragem. Repita comigo: motivação, coragem. Bota a mão no peito e fala: motivação, motivação, coragem, em nome de Jesus. Tereis aflições, aflições fazem parte, a desistência não faz parte. Coragem faz parte. Motivação faz parte. Não deixe o inimigo roubar a tua motivação. Ah, eu estou meio motivado, não me sinto motivado para isso, não sei o quê. Meu irmão, essa palavra o diabo colocou na tua cabeça, não fala mais isso. Para de declarar isso, porque isso está dizendo o quê? Que você está perdendo a guerra. Você está entregando o teu chamado. Para que o teu chamado aconteça, o Senhor falou para Josué: Josué, o que você precisa para vencer, para levar o povo lá para o outro lado? E tomar posse da terra, o que você precisa? Então somente ser forte e corajoso. Por quê? Porque eu estou contigo. O que você precisa para o teu chamado acontecer? Então somente seja forte e corajoso. Ninguém roube a tua motivação. Não são homens que tiram a nossa motivação. Nós a perdemos por obras que o inimigo sempre está por trás delas. Veja, você que tem um chamado de Deus precisa entender que sempre haverá uma oposição contra o teu chamado. E a oposição nunca é leveza. Contra o seu ministério, contra a sua motivação, contra a sua vida. Por isso você não pode desistir e se render ao inimigo. Você precisa resistir. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Ah, eu estou cansado, não aguento mais. Eu quero parar. Eu não quero mais fazer isso, não quero mais fazer aquilo. Eu não quero mais estar no louvor. Não quero mais a escola dominical. Eu não quero mais ministrar. Eu não quero mais diaconato. Eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. E entregou para o diabo. Resista ao diabo. E ele vai sair correndo de você. Amém? Ah, eu quero leveza espiritual. Então resiste. Porque só existe leveza espiritual na resistência. O inimigo está se opondo a você, resista a ele. E aí ele vai fugir. E aí você tem leveza. Quanto mais espaço você dá para ele, mais peso vem contra a tua motivação, contra a tua coragem, contra a tua ousadia, contra a sua vontade de servir, contra a sua paixão pela obra, pelo reino de Deus. Você vai esfriando, esfriando, esfriando. Por isso você não pode se render ao inimigo, você precisa resistir. E é só no poder de Deus que você vai resistir ao inimigo. Resista no poder de Deus. Quando eu passo situações assim, queridos, várias vezes eu falei isso com pastores, com coisas, mas quando você está com muita oposição, muita coisa contrária, só tem uma coisa a fazer. Intensifica a oração e a leitura da palavra. Não, não quero ir mais para a igreja, não vou mais, não estou bem, estou desmotivado, sai da igreja. Meu amigo, você está se enterrando no inferno. Não, porque veja, os tempos mudaram, pastor. Hoje é internet, tal, mídia, não sei o quê, é outra história, coisa diferente. O pessoal quer ficar em casa, Não, meu irmão, não é assim não. Por que não é assim, pastor? Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quanto mais, repita comigo, quanto mais se aproximar o tempo do fim, mais ainda, vocês precisam congregar, estar juntos.
O tempo do fim está se aproximando. Mais do que nunca nós precisamos estar juntos, presencialmente juntos. Amém? Diga glória a Deus. Fala, eu quero estar na igreja. Aleluia. Passa esse fogo para quem não veio aqui hoje. Intensificar a leitura da palavra, as orações. Como pastor, continuar pregando, ensinando, administrando, fazendo a obra de Deus. Procurar amar e guardar a família. Seguir buscando fazer o bem a todos, não guardando mágoas de ninguém. Buscar a paz. É difícil nessas horas. A gente fica magoado com um, fica zangado com o outro. Não. Procure não guardar mágoas de ninguém. A posição está terrível, está tremenda. No dia que eu fui ordenado ao ministério pastoral, tinham vários pastores lá. Além do bispo Tito, tinha bispo Tito, bispo Miguel, tinha o bispo Juscelino, o bispo Walter McAllister. A Nova Vida ainda não havia se feito separado em duas. Tinha o bispo Walter McAllister, estava Alex Dias Ribeiro, estava o Toninho, quer dizer, a Renascer costuma chamar ele de bispo Abud, né? O bispo Abud na Nova Vida era o pai, né, que era o bispo Abud. Toninho era líder dos jovens, saiu da igreja, levou uma mocidade com ele lá do Paraíso para Renascer. E ele estava ali junto, ministrando. E de repente o bispo Walter pega a palavra, fala, não, senti uma palavra. E falou coisas maravilhosas. Falou coisas tipo, Deus vai te dar um dom de cura extraordinário. Cura da alma e cura do corpo. E falou uma série de outras coisas. Em algum momento a palavra começou a ficar estranha. Começou a subir um negócio aqui pelas costas, um calafrio. E ele falou assim, Deus vai te moer. Ele vai te humilhar. E você vai ser pressionado de todas as formas. E ficou repetindo essas coisas, mudar um pouquinho o jeito de falar, e falou, eu tenho isso gravado, qualquer dia eu vou mostrar aqui. E falou aquelas coisas todas, tal, saí dali, fiquei com aquele negócio, guardado no coração. Depois o bispo Walter veio falar comigo, o bispo Walter é americano, né? O pastor vai querer bater em mim? Eu falei, bom, acho que não, bispo. Se for de Deus, vou fazer o quê? Se for da carne, volta para o bispo, né? Ele deu uma risada, assim como vocês. E há uns 5 anos atrás, mais ou menos, um dia orando, Deus falou comigo. Você lembra da tua ordenação? Quando perguntou isso daí, eu falei, lembro. Você lembra do que o bispo Walter passou para você? Lembro. Já aconteceu isso na sua vida? Não. Nem um pouquinho? Nada. Eu tinha perdido pai, mãe, irmão, falecimento. São coisas normais da vida, acontecem. Terríveis. Mas não é disso que está se falando. Pelo contrário, até ali, tinha um monte de gente que falava, não, pastor Bruno, onde mete a mão vira ouro. O que ele faz dá certo. Todo propósito que tem funciona, tudo que vai. Né? Entra na empresa, a empresa vai para frente, cresce, cresce, cresce. Fulano, faz isso. Ciclano, faz aquilo, não sei o quê. A última empresa que eu tive tinha 870 funcionários. Todos respondiam para mim. Manda aquilo, manda lá, manda cá. Ganhei muito dinheiro naquele tempo. Tudo dando certo, admirado por todos, a igreja crescendo, já tinha aberto 1, 2 igrejas, ministrando aqui e ali. E de repente Deus falou, agora está na hora da prensa. Até aqui eu te dei tudo. Eu fui fiel a você.
Agora, as coisas vão se fechar um pouco para você. E eu quero ver você ser fiel a mim. E na hora que o bicho pega-me, eu volto para os fundamentos. Toda vez que eu passei por situações assim, o que eu faço? O que eu vou fazer nessa situação? Baixa a cabeça. Intensifica as orações. Bíblia. Continua pregando. Não guarda a mágoa de ninguém. Procure fazer o bem a todos. Siga o seu chamado. Não abra mão. Não, eu vou diminuir. Não, um ano sabático, eu não aguento mais. Entra no ano sabático quando Deus não está te mandando, meu irmão. Tu vai ver o que acontece. E a coisa começa a se complicar, mas o caminho fundamental é o quê? Baixa a cabeça, confia no Senhor. Deus tem propósito para a minha vida. Em todo tempo, nada fala mais forte no meu coração do que o quê? Deus tem um propósito maior com tudo isso. Nenhum pequeno detalhe daquilo que me for tirado será uma perda definitiva, porque o Senhor vai restaurar tudo na minha vida. O teu chamado não foi dado por homens. O teu chamado, querido, veio de Deus. Ninguém pode roubar aquilo que Deus está te dando. Uma outra coisa que acontece quando você passa momentos assim, se decepciona com pessoas, você para de investir em vidas. Não vou investir mais. Só tem cara pálida. Mas entenda uma coisa, o reino de Deus é semear em vidas. Não existe chamado sem semeadura em vidas. Continue investindo, continue apostando. Pode ser que você já teve 1 ou 2 Judas na tua vida, vai ter um terceiro, pode ter um quarto, um quinto. Continue investindo em vidas. Decepções e traições fazem parte, não faz parte parar com o teu chamado. Amém? Repita comigo, decepções, frustrações e até traições fazem parte da vida. Devem ser suportadas, mas nada, nem ninguém pode parar o chamado que Deus tem para a minha vida, bate no peito, para a minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso, queridos, tem de motivação, tem de coragem, não se assuste com as adversidades. O Senhor está sobre ti, a graça dele te sustentará. Levanta, segue firme, e agora fala alto, desista de desistir. Fala de novo, desista de desistir. Fala na primeira pessoa, eu desisto de desistir. O meu chamado vem de Deus e vai até o final. Aleluia. Quanto mais você se concentrar em manter o foco, mais rápido todo o peso da oposição vai cair. Toda a nebulosidade das nuvens vai sair e o céu brilhará com toda a sua força. Como diz a palavra de Deus, né? Ele fará sobressair a sua justiça como o sol ao meio-dia. Amém? Deus vai fazer sobressair a obra que Ele está fazendo na tua vida. Veja uma coisa. Quando você nasceu de novo, você se tornou nascido de Deus. Repita comigo, eu sou nascido de Deus. Aleluia. Eu sou nascido de Deus. Você e eu ganhamos uma nova origem no novo nascimento. Como assim uma nova origem, pastor? Eu era carioca. Ah, pastor, você não é mais carioca, não? Eu continuo sendo carioca. Mas eu tenho um novo nascimento que é muito maior do que o primeiro. É muito mais importante e representativo do que o primeiro. Você nasceu onde? No Brasil. Você não é brasileiro?
Não, eu sou muito mais outra coisa do que brasileiro. O que eu sou? Eu sou nascido de Deus. A minha origem não está no Rio de Janeiro. Minha origem não está mais no Brasil. A minha origem está nos céus, de onde eu aguardo a cidade prometida e preparada pelo Senhor para nós. Qual é a tua pátria? Minha pátria é a pátria celestial. Eu sou concidadão dos santos, segundo a palavra de Deus. Existe algo muito maior nas nossas vidas do que de onde nós viemos. Ah, você veio da Bahia, você é mais lento assim, não sei o quê, você é carioca, né? Eu sou carioca porque nós somos assim e tal. Eu sou paulista, é nozes. Não é nós, é nozes. Não, o carioca gosta disso, o paulista gosta daquilo, fulano gosta daquilo. Fulano... Meu irmão, você se tornou algo muito maior do que isso. Amém? Não, que a minha prioridade é a minha família. Amém. A prioridade é a tua família. Sabe qual é a tua família da eternidade? É essa aqui, meu irmão. Você é concidadão dos santos. Você faz hoje parte do corpo de Cristo. Você não é mais geração dos seus pais. Você é geração de Deus. Você é nascido de Deus. A Bíblia diz que nós nascemos de Deus. E ao nascermos de Deus, recebemos o poder e a autoridade de sermos chamados filhos de Deus. Bota a mão no peito e fala assim, com orgulho espiritual: eu sou filho de Deus. Muito mais do que a minha família, as prioridades da minha família. Eu sou chamado de Deus. Quando chegaram para Jesus e falaram: olha, tua mãe e teus irmãos estão aqui, querem falar contigo. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Não é que ele estava rejeitando a família. Não estou falando para rejeitar a família. Pelo contrário, você tem que amar, proteger, guardar, né, a sua família, seus pais. Mas existe algo muito maior em nós do que isso. Quando você nasceu de novo, coisas muito maiores vieram sobre nós. E é preciso que a gente entenda e comece a viver. Veja, o nosso inimigo tem um destino. O destino dele é o inferno. É o lago de fogo. Mas o teu destino é a glória. Eu vou falar de novo. O destino do nosso inimigo é o lago de fogo. E ele sabe disso. E o nosso destino é a glória. Quem é que tem que estar motivado e quem que tem que estar desmotivado aqui? Nós sabemos que vamos para a glória. Por que desmotivação? O inimigo sabe que vai para o lago de fogo. Por que tem que estar ele motivado e você desmotivado? Fala para o irmão do lado, você vai para a glória, meu irmão. Eu e você vamos para a glória. A gente pode passar lutas aqui, dificuldades, momentos bons, momentos ruins, mas o meu destino é a glória. O teu destino é a glória. Vocês não são minhas ovelhas. A ninguém chameis de pais espirituais na terra, porque só um é o vosso Pai celestial. Não, mas eu estou na tua igreja, pastor. Eu não tenho igreja, a igreja é do Senhor Jesus. Vocês são ovelhas do Senhor. Não se diminua dizendo, não, eu pertenço à igreja de tal, porque é uma bênção aquela igreja, a minha igreja. Não se diminua.
Não, vocês são minhas ovelhas, vocês são meus filhos, estão sob os meus cuidados, tudo balela, soberba, inocente ou não, carinhosa ou não. Isso é tudo besteira, irmãos. Sabe por quê? Porque é heresia. O que é heresia? Aquilo que fala contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, pastor Michel leu o texto aqui, está aqui também, você pode colocar na tela aí, por favor. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita. Repita comigo, raça eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva. Vou repetir, exclusiva. Exclusiva. Exclusiva de Deus. Sabe o que é exclusivo? É que é só dele. Não, mas eu estou dividido aí com o pastor Bruno, com o pastor fulano, ciclano e tal. Não, é só dele. Propriedade exclusiva de Deus. Você só pertence a Deus, é a Ele que você pertence. Bata a mão no peito assim. Eu sou filho e pertenço ao Deus vivo. Glórias a Ele. Aleluia. Não aceite que ninguém te chame de meu filho, meu discípulo, você é meu isso, vocês são meus. Não tem nada disso, meu irmão, isso tudo está errado. Entenda, quando eu falei antes esse negócio, sede meus imitadores, você tem que estar... Olha, eu devo ter uns 30 anos de ministério. Agora eu perdi as contas aqui. Quem lembra quando eu fui ordenado? 89? 94. Dá uns 35 anos aí, né? 94. 23 anos. O pastor Michel foi em 1904. Quando ele se converteu a primeira vez. Depois se afastou, voltou, se afastou. Cego vendo, morto eu não levantei nenhum. Cegos que voltaram a ver, eu tive 2 em 23 anos de ministério. Uma pessoa que estava lá, teve um acidente, estava 2 semanas cega, não saía do hospital. Daniel e Raquel, Daniel não era pastor ainda, me chamaram, vamos orar, são amigos da família, não sei o quê, fomos orar, disseram que ela ia ficar cega. Uma jovem, linda, acho que 19 anos, estava lá, acidente de carro, perdeu a vista. A gente foi lá no final da tarde, orou, ela dormiu quando a gente estava orando. No dia seguinte nos ligaram, quando ela acordou vendo. No tempo lá, isso quando estava acho que no Paraíso. No bairro do Paraíso, não no Paraíso lá. Uma outra vez, uma senhorinha, quer dizer, hoje é senhorinha, acho que ela devia ter a minha idade atual. Mas a gente estava ministrando, era do interior de São Paulo, veio para cá, falou, não, está acontecendo muita cura ali e tal, vai para lá e tal. Ela estava cega, acho que há 8 anos. E os médicos disseram, sua vista não vai recuperar. Pedi oração, tal, pus as mãos, di com óleo, orei por ela. Um mês depois, essa mulher voltou na igreja. Pastor, lembra de mim? Essa é a pergunta mais terrível de se fazer para um pastor. Pastor, lembra o meu nome? Eu falei, eu mal lembro o meu nome. Como é que eu vou lembrar o seu nome? Cada um com seus problemas. Lembro do teu que eu lembro do meu. Eu tinha um pastor na Batista do Morumbi que ele chamava todo mundo de Batuta. Eu perguntei, por que chama todo mundo de Batuta? Porque eu não lembro o nome de ninguém. Ele falou, eu esqueço os nomes todos, não consigo lembrar os nomes. Como é que é o seu nome mesmo? Aí essa senhorinha voltou lá e falou, você lembra de mim? Aí ela falou, não, já vi que o pastor não lembra, né? Você orou por mim, pastor, há um mês atrás,
Eu moro lá eu me esqueci a cidade do interior qual que era. E eu vim para cá, sou amigo do fulano de tal e tal. Estou voltando aqui, só para testemunhar. Eu estava 8 anos cega. Eu estou te enxergando, pastor, estou vendo tudo. 2 cegos em 23 anos de ministério. Posso dizer, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo? Ah, meu irmão, falta muito. Se parar para conversar com a minha esposa então, você vai falar, não, tira do ministério. Você não pertence a ninguém, meu irmão. Você pertence ao Rei da Glória. É a Ele que você pertence. E o chamado que está sobre a tua vida pertence a Ele e a você e a ninguém mais. Aquilo que você recebeu de Deus, você recebeu de Deus. Chamado e dons pertencem a Deus e Ele entrega para você. Não diga, não, porque não sei o que, tal. Paulo falando com Timóteo disse, o dom que você recebeu de Deus, pela imposição das minhas mãos. Os homens são canais, são intermédios. Mas não deve existir ninguém, repita comigo, ninguém, entre você e o Senhor. Deus te chama para relação direta com Ele. Ah, eu vou atrás de profecia. Tudo que eu vou fazer, não vou falar com o meu líder. Vou falar. É bom trocar uma ideia, pedir um conselho. Mas a decisão é tua, você tem que ouvir de Deus. Amém? Você não depende de ninguém, ninguém é teu dono. Só o Senhor. Primeiro Coríntios 12. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Perdeu a primeira parte aí. Desculpa, 1 Coríntios 12, de 4 a 6, né? Então vamos lá, no 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quem é que dá os dons? Quem? O Espírito Santo. Repita comigo, quem me capacita é o Espírito Santo. Deus pode usar homens, pode usar pessoas que pela unção e pelos dons do Espírito Santo estão naquela pessoa, vão ajudar a sua pessoa a desenvolver melhor o seu dom. Mas quem te dá o dom é o Espírito Santo. Verso 5. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Apóstolo Paulo, Pedro, em suas cartas, todos eles se apresentavam dizendo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade do Senhor, chamados por Jesus Cristo. Quem te dá o ministério, quem te dá o chamado é o Senhor Jesus. Repita comigo, os dons vêm do Espírito. O chamado vem de Jesus. E as realizações. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. O Deus Pai é aquele que define o que vai acontecer, as realizações que Ele tem para a sua vida. E a história começa no Pai. O Pai tem um sonho, há uma necessidade, eu quero fazer isso. Eu quero esta realização, e eu quero que isso seja feito desta forma aqui. Aí Jesus vem e faz o quê? Sabendo a vontade do Pai, né? Jesus disse o quê? Que eu só falo aquilo que eu recebi do meu Pai. Sabendo a vontade do Pai, Ele vai e chama alguém. Vou chamar fulano. Alexandre, vem para cá, eu quero fazer isso na tua vida. Sueli, eu tenho esse chamado para a tua vida. Jesus é quem chama. E aí, por último, é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz o quê? Neuzinha, toma esses dons aí para você poder atender esse chamado de Jesus.
para fazer a vontade do Pai, aquilo que o Pai quer realizar. Homem, mulher de Deus, teu chamado é precioso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos naquilo que você vai realizar. Todos os três estão envolvidos, junto e misturado, para que o seu chamado seja uma bênção. Para que o seu chamado aconteça, flua e se desenvolva. Veja uma coisa. Coloca aí para mim em 2 Timóteo. Capítulo 1. Logo no início. Apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Lembra disso daqui? A vontade começa em quem? No Pai. Em Deus? Pai. Ele é apóstolo de quem? De Jesus Cristo. Por que de Jesus? Porque quem dá o chamado ou o ministério é o Senhor Jesus. Por isso que ele fala, sou apóstolo de Jesus Cristo. Pela vontade de quem? Do Pai. E capacitado por quem? Pelo Espírito Santo. Amém. Pelo Espírito Santo. E lá no final, no verso 6, coloca para mim, por favor. 2 Timóteo 1, 6. Por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O pastor Cláudio colocou a versão da NVI, aqui eu estou colocando a versão da João Ferreira de Almeida. Eu acho que tem algumas coisas mais importantes aqui nessa versão. Ih, já botaram outra versão aí, ó. Ih, já botaram na NVI. Que versão é essa que vocês estão usando aí, que não é a que eu passei? Te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Essa é a palavra que nós estamos trazendo definitivamente a vocês neste dia de hoje. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Reaviva o chamado de Deus que está na sua vida. Reaviva. Encha ele de motivação. Encha ele de coragem. Encha ele de ousadia. Encha ele de firmeza. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Aleluia, pastor, vem orar por mim, para o dom ser reavivado. Aí eu volto ao ponto inicial. Quem é que reaviva o dom de Deus? Você. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, reaviva o teu dom. Fala para o irmão do lado, reaviva o teu chamado. Reaviva o teu chamado. Reaviva o teu chamado. E se ele fala reaviva o teu chamado, é porque o jeito de reavivar o chamado não está mais em Deus. O que Deus tinha que dar, Ele já te deu. O reavivamento do chamado está nas nossas mãos. Você reaviva o seu chamado. Ah, mas eu preciso dessa unção. Essa unção foi dada, ela está retida, está presa. Pastor Cláudio pregando aqui disse o quê? Olha, quando a gente vai enchendo a nossa vida de lixo, e vai ficando tão cheia de lixo que o Espírito Santo não tem mais como fluir, não tem mais como acontecer. Ele fica travado, fica preso. Ninguém pode reavivar o seu dom. Nós podemos apenas influenciar, estimular, mas não avivar. Quem vai reavivar ele é você. Não é Deus, não são pastores, não é uma reunião poderosa, não é, é você. Tudo isso daqui foi feito para mexer com a tua vontade, com a tua decisão, com a tua motivação. Só que tem um detalhe, querido. Eu só consigo reavivar o meu dom se eu estiver ligado no céu. E aí, rapidamente, eu queria abordar 3 reações ou atitudes típicas que nós temos. Fica junto comigo aqui. Fica ligado nisso. Fala para o irmão do lado. Fica ligado aí, meu irmão. Já está acabando, mas fica ligado. Diante das pressões contra o teu ministério, contra o teu chamado,
tentando te desmotivar, te desinteressar, te fazer desistir, entregar ele nas mãos de alguém. Todas essas coisas, nós temos 3 atitudes básicas de reação. A primeira é se sentir fraco e se render. Não vou mais para a igreja, não. Eu não dou certo. Eu não consigo. E fica com autocomiseração. Eu sou um coitadinho. Eu sou injustiçado. As pessoas são injustas comigo. Estão cometendo injustiça contra a minha vida. Não estão me valorizando. Não estão percebendo o meu valor. Não estão me dando devido valor. Essa é a primeira reação típica. Desanima, entrega, se rende ao diabo, não resiste a ele. Se rende, entrega o chamado. A segunda atitude típica é o quê? Lutar contra as pressões. Então, estou cheio de pressão na vida, eu luto contra todas elas, eu começo a ficar uma pessoa armada, sempre pronta para brigar, pronta para se defender, para agredir. Né? Sabe aquela pessoa amada que você fala um negócio, ela já te dá uma patada, tem aquilo, fica luta contra a carne, contra o sangue, contra as circunstâncias. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus não te chamou para a luta contra a carne e sangue e nem para a luta contra as circunstâncias. Deus te chamou para lutar contra as principados e potestades do mal e te chamou para lutar contra o seu pecado ou contra as fraquezas da sua carne. E a gente vive lutando na direção errada. A gente luta contra quem nos cerca, nos oprime, nos perturba, nos critica. Nós lutamos contra as circunstâncias que estão nos envolvendo, como se elas fossem mudar magicamente sem a gente mudar. Entendo o que eu vou te dizer. 90% das situações, a sua circunstância só vai mudar depois que você mudar por dentro. Fala para o irmão do lado, quer mudar a circunstância? Muda por dentro, a circunstância vai mudar. Amém? Bate no peito e fala, se eu mudar, tudo à minha volta será diferente. Aleluia. A gente sempre busca uma solução mágica para resolver tudo, ser aceito, reconhecido, ser valorizado, né? Essa é a segunda atitude. E a terceira atitude, que é aquela que Deus espera de nós, não se rendem, não desistem, nem se entregam à luta contra a carne, sangue e circunstâncias da vida. Por quê? Porque sabem que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Discernem o tempo, como disse o pastor Michel, e entendem que precisam passar pelo que estão passando nesse momento. Lutam pelas soluções sem ansiedade, sem temor do mal e sem preocupações. Repita comigo, ansiedade, medo e preocupação não fazem parte. Aflições, sofrimentos, lutas são parte do dia a dia. O que não faz parte é ansiedade, medo, preocupação. Agora, ter lutas, ter adversidade, isso daí faz parte. Mas fica motivado. Você vai vencer cada uma delas. Amém? Fique motivado, cada uma delas você vai vencer. Está dando 1 hora agora, eu vou estender apenas 5 minutinhos para encerrar e a gente vai ministrar. Estamos na escola do Espírito Santo, você é uma obra em execução, está sendo moldada por Deus, como foi ministrado já aqui, né? Agora, a última coisa que eu queria deixar para a igreja, coloca ali, por favor, João 17, de 20 a 23. A oração de Jesus. A gente vai falar isso, vai encerrar, nós vamos ministrar. Estica o braço assim, ó, começa a se preparar para a ministração. Estica o braço, levanta o braço, isso, dá aquela esticada, alonga, sem tapa na orelha do irmão do lado, né? Dá aquela alongada assim. Respira fundo, bota oxigênio aí, bota oxigênio. Nós precisamos discernir e entender o tempo.
No dia de ontem, a Duda, filha da Karina, né, sobrinha direta do Pedro, estão morando lá em casa, foi para o hospital, já vem com umas dores, aí alguns dias está com um tumor enorme no cérebro. O diagnóstico médico foi muito ruim, ela deve fazer cirurgia amanhã, né? Ficamos até tarde, a véspera da ministração aqui, até tarde esse negócio no hospital, de repente essa notícia, e a gente fica assim, né? Por que essas coisas acontecem, né? Por que alguém teve piriri hoje, no dia da reunião, né? Por que deu aquele problema ontem? Porque tem gente que não veio, estava aqui alistado. Até pagou. Não veio. Por que não veio? Porque não resistiu a alguma coisa que apareceu no caminho. Veja, nós precisamos discernir os tempos. E quando eu estava orando ontem na madrugada a Deus, que a gente foi deitar às 2h da manhã, quando saí do hospital, eu estava orando a Deus e Deus falou assim, discerna o tempo. E eu mandei uma mensagem para a família. Eu falei, esse evento está vindo na vida de vocês como um ponto de congruência para que a família seja restaurada e esse casamento volte a acontecer. Ah, mas pastor, Deus ia mandar isso? Não estou dizendo que Deus mandou nada. Deus não manda doença. A doença vem do diabo. Amém? A doença vem do diabo. Todo mundo fica andando, não, porque que Deus me deu esse câncer? Deus te dá câncer, não. Meu. Deus te deu saúde. Quando eu comecei a crer em saúde divina, porque crer em cura divina é uma coisa. Você ficou doente, depois é curado. Eu aprendi a crer em saúde divina. Fala isso na palavra de Deus. Então eu tinha uma série de coisas que sumiram. Eu tinha dor de cabeça quase toda semana, 15 dias, dor de cabeça, enxaqueca, eu nunca mais tive. Não, pastor, você mudou a alimentação, você saiu não sei o quê, saí de nada. Como a mesma coisa. Tinha alergia, bronquite asmática, ficava lá todo cheio de coisas, nunca mais tive. Ainda tiro, ainda zoo com os ácaros. Abre aquele armário lá cheio de, como é que chama? Não é moletom, o cobertor, edredom. Cheio de edredom, né? Quem tem alergia sabe que edredom é campeão do espirro. Né? Edredom no armário assim, quando fica alguns meses ali, você vai tirar, é para espirrar aí. Né? Principalmente se ninguém passa aspirador de pó lá em cima, vê edredom com pó, ainda bate um ventinho assim que o diabo sopra. Né? É uma semana espirrando. Hoje eu subo no armário, abro o armário, puxo o edredom e ainda faço assim, ó. Ah! Não pega mais não, meu irmão. Precisamos discernir o tempo. Esse não é um tempo de destruição da Duda, é um tempo de restauração da família. Amém? É um tempo de restauração de fé, de buscar a Deus, de voltar. O médico falou, é muito difícil não ter sequelas, ela deverá ter sequelas, vai fazer cirurgia amanhã. E nós, como igreja, devemos declarar, não haverá sequela alguma, em nome de Jesus. O médico também falou para aquelas duas lá, você perdeu a vista, não vai voltar a ver, e estava vendo. O médico falou para várias mulheres, estão aqui, você não vai ter filho. E está aí com o filho correndo pela igreja. A palavra do médico pode ser técnica, mas ela não é definitiva. A palavra de Deus é a palavra de ordem sobre a minha vida, sobre a tua vida. Essa é a palavra final. Precisamos discernir o tempo, queridos, para não ficarmos perdendo tempo com besteira. Para podermos carregar um ministério no tempo de Deus, na vontade de Deus. Quem não entende o tempo, se dispersa e foge com os discípulos. Jesus, ele chegou para o Pai e falou, é chegada a hora. Ele avisou os discípulos, é chegada a hora. Fica ligado, meu irmão, os discípulos estavam dormindo. Eles não tinham capacidade ainda de discernir o tempo, dormiram. O noivo chegou.
As prudentes estavam prontas. As outras estavam, as imprudentes. Estavam o quê? Dormindo, não tinha óleo, não tinha unção, não tinha a presença de Deus. Estava desligada, estava vazia, estava sem chamado, sem vocação. Cadê o teu chamado? Ah, não, eu estou vivendo aí a minha vida. Agora eu não quero mais saber de igreja, não. Eu vou lá domingo e tal, não quero envolvimento. Que isso, meu irmão? Há um chamado de Deus sobre a tua vida. Há um chamado de Deus sobre a tua vida. Ele não veio da mão de homens. Ele vem das mãos do Senhor. É algo que você não pode abrir mão. E finalizando, João 17 está aí. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Pastor Michel mencionou isso aqui hoje. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia. Para que você reavive o teu ministério, você tem que estar ligado no céu. Onde estão o Pai e o Filho? O Espírito Santo está aqui, mas o Pai e o Filho estão onde? Estão no céu. No terceiro céu. Assentado no trono. O chamado de Deus para a tua vida é tão íntimo. O pastor Michel aqui perguntou, quem tem intimidade com Deus? Queridos, a intimidade com Deus é para cada um de nós. Amém? É para ser vivida. Olha a vontade de Deus qual que é. A vontade de Deus é essa aqui. Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós. É do mesmo jeito. Olha o que ele escreve aqui embaixo. Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Deus ama você. Deus Pai ama você tanto quanto ama Jesus. Eu acho que vocês não entenderam. Não pode ter entendido. Deus ama você do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com a mesma paixão que Ele ama Jesus Cristo. E o Pai e o Filho querem estar como um conosco, da mesma forma que eles são Pai e Filho, um entre eles. Que nós sejamos um com o Pai e o Filho. É isso que Deus quer, intimidade. Ele quer pegada, Ele quer proximidade, Ele quer abraço, Ele quer ouvir tua voz, Ele quer ver o brilho dos teus olhos, Ele quer sentir tua presença, Ele quer estar junto. Esse é o chamado de Deus, do mesmo jeito que é o Pai e o Filho, que nós sejamos um com o Pai e o Filho. Há um chamado precioso na nossa vida, irmãos, que nós não podemos abrir mão, não pode ficar adormecido, empetrecido. Você reaviva o teu chamado, se você estiver ligado no céu. E se você estiver ligado no céu, sabe o que vai acontecer? Que eles estejam em nós. Ele fala aqui em cima, sublinhado, para que todos sejam um. Repita comigo, que todos sejam um. Para que o mundo creia que tu me enviaste. E aqui embaixo eles falam assim, que eles sejam levados à plena unidade. Unidade, meu irmão. Segura a mão da pessoa do lado. Nós temos que ser um. A igreja tem que andar junta. O irmão tem brecha, cobre, não joga pedra na brecha. Eu ensinei aqui que se a gente virar, quem quer servir a Deus, quem quer buscar a Deus, o apóstolo Paulo também fala com Timóteo isso. Todo aquele que quiser servir e buscar a Deus piedosamente será perseguido. Eu falei antes, vira as costas, se prepara, porque vão tacar pedra. Mas você não pode ser o que joga pedra. Amém? Como falou o pastor Michel, nós somos a noiva. Para de jogar pedra na noiva. Para de falar mal da igreja.
Para de falar mal do irmão, para de falar mal dos seus líderes, para de falar mal daqueles que te seguem, para de falar mal. Porque quando você fala mal da noiva, o noivo fica zangado. O noivo não gosta, a noiva tem um noivo. Para de jogar pedra na noiva, para de falar mal da noiva. O chamado para a tua vida e para mim é que sejamos um. Se alguém virou as costas para você, não joga pedra, cobre a brecha, meu irmão. Amém? Como é que você cobre a brecha de quem vira as costas para você? Vai lá e dá um abraço. Mas ele não me cumprimentou. Não sei o que cada criancinha, o pastor Cláudio falou, chega de mimimi, meu irmão. Chega de nhanhanhá, a gente está lá há anos, não sei o quê, ninguém me respeita, porque o fulano me disse isso, o outro não me respeitou no ministério, que está fazendo aquilo, está não sei o quê, e pastor, o que eu faço? Aí eu dou chupetinha. Aí daqui a pouco está cospe a chupeta, começa a chorar de novo, você vai, pega a mamadeira, dá uma mamadeira, vai ser bebê espiritual a vida inteira, meu. Chega de mimimi. Repita comigo em voz alta, chega de mimimi. Ora. É tempo de ser levantado, guerreiro, ousado, corajoso. Larga a chupetinha, larga a mamadeira. Pega as armas de guerra. Porque não está fluindo, não sei o que, eu vou parar. Vai falar besteira assim na China, rapaz, sai daqui. Não está fluindo porque tem lixo atrapalhando, tira o lixo da frente que a coisa vai fluir. Se o apóstolo Paulo pensasse assim, ele não ia para Roma. Ele ficava lá, teve profecia lá, olha, lá vai ter chibatada, prisão, açoites. Não vai para lá não. No dia seguinte de manhã, Paulo faz as malas. Não, para onde você está indo, Paulo? É para lá. Não, é para cá mesmo. Não, para ir a Roma. Você recebeu a palavra. Mas é para cá que o Espírito Santo está me mandando ir. Você quer fazer a obra de Deus, muitas vezes você vai ter que contrariar o fluxo. Amém? E muitas vezes vai contrariar o fluxo da tua vontade. A minha vontade é essa, não. O que Deus tem para você não é a tua vontade, porque a tua vontade é carnal. É humana, é maligna e precisa ser vencida pelo Espírito Santo, pela obediência. E aí a gente sai da nossa vontade e vai fazer a vontade de Deus. Queridos, a nossa vontade muitas vezes é dar um tapa na orelha de alguém. E aí? Vai viver dando tapa na orelha dos outros? Melhor não, né? Fala para ela dela, melhor não. Mesmo porque todo leão que mata também morre, né? Isso não está na Bíblia, né? Mas se nós estivermos ligados no céu, nós seremos reavivados. Amém? É assim que você reaviva o teu ministério, se liga no céu, meu irmão. Para com esse mimimi aqui da terra, se liga no céu. E se nós estivermos ligados no céu, nós estaremos juntos. Haverá unidade. E quando há unidade no meio da igreja, o que acontece com a igreja? Esse é um segredo espiritual tremendo. O presidente da Jocum pregou para nós, pastores, há algum tempo, no ano passado. Isso me chamou muita atenção. Ele falou, no início do ministério a gente ia, nós andávamos em volta da cidade, passávamos pelas ruas, repreendíamos, só faltava jogar pozinho no chão assim para afastar maus espíritos, né? Repreendia a força do inimigo, os principados e potestades do ar, sai no nome de Jesus, libera essa cidade, essa vida. O presidente da Jocum é um dos ministérios mais malucos que tem, super antigo,
né? Aqui em São Paulo começou vindo de Minas Gerais um casal, não tinha nem dinheiro, pagaram a passagem de ônibus, chegaram aqui com uma mochila, com mala e tal, vieram montar o ministério em São Paulo. Fomos enviados por Deus, saíram do ônibus e agora, vamos para onde? Não tinha destino. Um casal jovem, com uns 30 e poucos anos. Vamos fazer o quê? O ministério pancada, no bom sentido. E ele falou que no início a gente vivia fazendo isso, achando que tal, que era o que precisava, um esforço danado, uma briga contra o inferno o tempo inteiro. Até o dia que Deus falou para eles, vocês não entenderam o segredo do crescimento. O segredo do crescimento está aqui. Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. E um pouco mais acima, que eles também estejam em nós para que o mundo creia. Quando a igreja tem unidade, o inferno cede e uma multidão de pessoas se converte. O maior segredo de evangelismo é unidade dentro da igreja. Unidade. Fala para o irmão do lado, unidade. Eu preciso de unidade. Eu quero ver essa igreja crescer. Ela precisa de unidade. Mais do que qualquer coisa. Esse presidente da Jocum, ele falou que eles começaram a mudar o foco. Para com esse negócio. Vamos repreender o inimigo, sim. É meia hora de repreensão do inimigo e o ano inteiro trabalhando por unidade na igreja. Porque quando há unidade, você repreende o inimigo e ele sai correndo na hora. A gente passou uma experiência aqui, acho que não estava, né? Pastor Cláudio nem pastor Michel, em Congonhas. Quando era pastor em Congonhas, fizemos uma ministração, estava tendo libertação em várias salas, quebra de maldição e não sei o que e tal, e de repente uma mulher lá, e tinha 3 pessoas experientes com ela, de expulsar demônio. O demônio não saía, vieram me chamar. Essa família tem contato até hoje comigo, manda mensagem, estão congregando lá na Nova Vida também de Campo Belo. Aí, o que ele... A mulher gritava, não expulsava, pastor, estamos aqui há quase 1 hora, não sai o demônio, não sei o que está acontecendo não. Aí fui lá expulsar, mas a mulher gritava, rapaz, que pulmão, que vozeirão, uma coisa impressionante. E eu falei, eu expulsei também, sai, não sei o quê. Ah, não sai. Ficou. Eu falei, não, Deus, fala aí, tem alguma coisa. Eu falei, vai falar com o marido dela. Aí ele estava lá sendo ministrado em outra sala. Na paz, assim, todo tranquilo e tal. Aí eu fui para lá, olhei pela janela assim. Eu falei, mas vou fazer o quê? Pergunta para ele quem é. Esqueci o nome da pessoa. Acho que era Tereza. Pergunta para ele quem é a Tereza. E eu entrei na sala. Falei, pastor, dá licença, tinha um outro pastor ministrando. Ô, fulano, quem é a Tereza? Ele arregalou o olho assim. Ele falou, não, é uma conhecida, uma amiga minha. É a única Tereza que eu conheço. Eu falei, não, ela é mais do que isso, né? Quem é a Tereza? E aí Deus já tinha me falado, Tereza era uma amante dele. E ele foi e confessou, a Tereza é minha amante. Eu falei, você sabe que ela é bruxa, praticante de bruxaria há muito tempo? E ele falou assim, não. Mas você nunca viu nada? Não, eu vi que ela tem uns livros esotéricos lá, tem um monte de coisa assim na casa dela, mas não sabia que era bruxaria. Ela é bruxaria. Ela é o que, tua mesmo? Ele falou, é minha mãe. Tipo. Mas eu tô terminando com ela. Ah, você está terminando? Como é que é isso? Né? Porque parar de fumar, estou parando de fumar, assim, agora é só um maço por semana, não é mais todo dia. Como é que é? Se estou terminando, estou parando com... Né? Ah, está adulterando só uma vez por semana, antigamente era todo dia, você está diminuindo devagarinho para não ter choque, não ter trauma. Ele falou, não, pastor, eu vou terminar mesmo. Eu vou acabar mesmo. Aí eu falei, você sabe de quem que essa voz que você está ouvindo aí, esses gritos? Que ela não parava de gritar lá. Não sei como é que não teve dor de garganta. Ele falou, não. Eu falei, é a tua mulher. A minha mulher? É.
E ela está assim, por causa de uma bruxaria que ela fez sobre a tua vida para atingir a ela. Porque a Bíblia diz que quando você se deita com alguém, os dois se tornam uma só carne. Aquilo que está em um passa para o outro. Inclusive a palavra fala sobre isso para não ter relações com prostitutas. Por quê? Porque já deitou com trocentas pessoas, com certeza tem demônios nela. Via de regra, uma prostituta, quando se converte, precisa de libertação. Precisa mesmo. E aí o que acontece? E o Dom Juan também precisa. Né? E o que acontece numa situação dessa? Eu falei, você tem que ir lá comigo, você vai pedir perdão para a tua mulher, vai falar que não quer mais nada com essa tal de Teresa. Aí ele foi lá, falou isso daí, expulsou da vida dele aquela culpa, aquele pecado, aquele peso, e da vida da mulher. Acabou de fazer aquilo. Eu falei para o demônio, agora sai dela. Ele saiu. Uma hora mandando sair, não saía. Naquele momento saiu. Às vezes nós repreendemos o diabo para a igreja crescer o ano inteiro e não trabalhamos pela unidade. Entenda, se trabalharmos forte pela unidade, em 2, 3 orações nós repreendemos o inimigo, ele vai sair da terra. Amém? Trabalha a unidade, estamos juntos, estamos ligados. Repita comigo, estou ligado no céu. Estamos juntos na casa de Deus. Um só povo, um só espírito, um só coração. E a igreja vai estar cheia. Esse é o caminho para encher a casa de Deus. Ide com amor, ide com zoe. Amém? Ide com a vida de Deus. A igreja sai para fora, mas se ela tiver em unidade, a casa de Deus vai encher e as pessoas vão ficar.